creio mesmo que a gente ouve o que a gente precisa ouvir. Então, Deus me incumbiu de dar uma palavra aqui que me mexeu muito comigo. E eu gosto quando mexe comigo, porque eu sou exatamente como você, pecador igual, né? Então eu preciso dessas palavras. E para mim foi muito importante. Queria que nós colocássemos ali Números 32, 23, se possível na revista atualizada. As outras palavras são todas na NVI, só esse texto é nessa versão, não tem aí. Não faz mal, pode pôr lá. Eu vou ler aqui na versão revista. Irmãos, a palavra fala assim: porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Você pode repetir bem forte comigo? E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Repita de novo. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se for possível, curve sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo querido, nós essa noite precisamos de mais de Ti. Que o Senhor venha nesse lugar com os Teus anjos. Venha abrir o nosso coração. Venha até nas áreas onde nós não tivermos lembrança. O Senhor possa auscultar o nosso coração. O Senhor possa tocar as nossas vidas. O Senhor possa realmente nos levar à lembrança de tudo aquilo que não te agrada. E que essa noite nós tenhamos definitivamente um novo tempo, um novo recomeço, um realinhamento de vida nesse lugar. Nós clamamos a Ti, porque sem a Tua intervenção, Santo amado Jesus, querido e doce Espírito Santo, vem trabalhar, não permita nenhuma distração, não permita nada, que o Teu amor tome conta agora de nossas vidas. O Senhor que nos trata com exclusividade, o Senhor que tem dito para cada um de nós que nos ama exatamente como somos. Nós pedimos misericórdia para o Senhor, nós pedimos compaixão para o Senhor. Olha para o nosso coração, olha para a nossa mente agora e toca a nossa vida nesse lugar. Transforma-nos, que não seja apenas mais um culto, mas seja uma transformação, seja uma abertura de mente, seja um divisor de águas essa noite em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Diga mais alto, amém, pastor. Amém. Glória a Deus, irmãos queridos. Olha só, como nós temos lidado com a questão do pecado e sua gravidade, sua seriedade e especialmente com as consequências do pecado. O que a Bíblia diz sobre o pecado e suas consequências? O que a Bíblia diz sobre isso? O pecado influencia em quais áreas das nossas vidas? Se Deus é um Deus misericordioso, que perdoa os nossos pecados, ainda assim eu posso ter consequências dos meus pecados? Será que todos nós temos real entendimento do impacto do pecado em nossa vida aqui e agora e na eternidade? A minha pergunta é: existem pecados maiores que têm consequências e outros menores que não têm consequências? A igreja moderna, sabe, irmãos, ela tem medo de pregar sobre o pecado. Ela tem receio de ser mal interpretado ou até de perder discípulos por isso, ou até de ser taxada como extremista. O fato é que a igreja moderna prefere falar da graça, mas desconsidera a importância de ensinar sobre o pecado e as consequências dos mesmos. Esta noite eu quero pedir a sua atenção especial. Eu quero pedir que você abra realmente sua mente, abra seu coração, para falar como a pastora tão bem colocou, para a gente entender na palavra o que é o pecado e suas consequências. Esse texto que eu acabei de ler, fala assim: estejam certos de que seu pecado os alcançará. Na Bíblia a mensagem está escrito assim: mas se vocês não fizerem o que estão dizendo, estarão pecando contra o Eterno. Estejam certos de que seu pecado o alcançará, ou seja, o vosso pecado
há de vos achar. O vosso pecado há de vos achar. Gade e Rubem, duas tribos, queriam permanecer do lado de lá do Jordão. Eles eram criadores de gado, e por serem criadores de gado, eles queriam ficar nas áreas onde tinha pastagem melhor. E então, queriam ficar para o lado de lá, e eles vão ter um tete a tete com Moisés. Lá em Números. E quando Moisés conversa com eles, eles começam a contra-argumentar. Ah, mas nós vamos passar para lá, só deixa que os outros se vão. Nós queremos ficar para o lado de cá. E aí Moisés fala para eles, não, eu vou dar um mandamento para vocês, eu vou dar uma ordem para vocês. Vocês deixam suas famílias para cá e vão para lá com os seus exércitos, ajudam o povo todo a conquistar a terra prometida, e depois, se assim vocês fizerem, vocês podem voltar para cá e serem os proprietários, serem as pessoas instaladas nessas duas áreas. Gade e Rubem decidem obedecer. Eles liberam os seus exércitos para lutar em Canaã, e depois de lutar, voltam e ficam com essas terras. O que aconteceu? Moisés fala para eles, se vocês não obedecerem, o vosso pecado vos há de achar. Diga comigo, se eu, não, fala mais alto, diga se eu não obedecer a palavra, o pecado há de me achar. Escuta como é sério isso. Nós temos visto pessoas que não tratam, não lidam com os seus pecados. E o pior, não trabalham para vencer os seus pecados, não vivem um arrependimento sincero, se acostumam com o cheiro, o fedor do pecado. Sempre nós fazemos uma brincadeira, e esses dias o pastor usou um outro termo lá embaixo. Na semana de jejum, a gente focou em cima dessa palavra chamada pecado. E o pastor usou o sistema da cebola. Ele falou assim, você já foi comer uma fruta em que você cortou, uma faca que você cortou cebola? Depois você vai cortar a fruta, ter o gosto da cebola naquela fruta. Assim é aqueles que tentam viver uma vida com o pecado oculto, com o pecado escondido, cheirando mal. Ou então você foi trabalhar num chiqueirão de porco. Você trabalha num chiqueirão onde cria porcos, e você usa, mesmo usando luvas, você pode lavar do jeito que for. Você vai levar uns 3, 4 dias para, não é verdade, Vilmar? Para poder sair o cheiro. É terrível isso. Tem gente que se acostuma com o cheiro, o fedor do pecado. Temos visto pessoas que convivem amistosamente com suas transgressões, desconsiderando a gravidade disso, demonstrando total falta ou de entendimento ou falta de temor de Deus. Eu não sei o que é que anda na cabeça de cada um de nós. Ou a gente não tem entendimento, ou a gente não tem temor do Senhor. Nós temos visto pessoas que tratam o pecado como mais um tropeço qualquer. O pecado tem sido tratado de uma forma tão leviana, tão superficial e até pragmática, que me faz pensar do porquê que tantas pessoas que já passaram por dentro do evangelho, passaram por dentro de igrejas, não conseguem se manter, porque se deixam absorver por esse tratamento indigno que é dado ao pecado. Embora seja uma coisa mais fatal, olha só, a coisa mais fatal que o cristão enfrenta, ainda assim, ele não é tratado como coisa séria na vida de muitos cristãos. O vosso pecado vos há de achar. E é disso que eu quero falar contigo essa noite. O que o Moisés estava dizendo para eles? Vocês vão tratar com Deus. Não tem como fugir. Se vocês não cumprirem, Deus vai pegar vocês. Isso significa, o pecado vai te encontrar. O pecado vai te identificar, o pecado vai te capturar, o pecado vai te sequestrar, vai te fazer refém, vai te escravizar, vai te atingir. O pecado vai te matar. O pecado vai te matar. Romanos 6:23 fala isso. Porque o salário do pecado é a morte.
Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito de Deus. O salário do pecado, você escolhe o pecado e você suja teu passaporte para a eternidade. Você escolhe a santidade, você escolhe uma luta constante contra o pecado, você escolhe o arrependimento genuíno e você então tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se alguém de nós aqui tem vivido a displicência na lida com os pecados, ou se alguém aqui tem pecados ocultos que estão corroendo os seus ossos, matando o seu ânimo, ou bloqueando o seu relacionamento com Deus, eu quero que você entenda isso. Que está escrito em Números 32:23, quero repetir esse verso que eu quero que fique bem gravado na nossa mente essa noite. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Vocês não escaparão do pecado cometido. Dura essa palavra, né, irmãos? Dura. Sabe por quê? É preciso lidar com o pecado. Você pode colocar a mão no coração assim, ó, e dizer assim: eu preciso lidar com os meus pecados. Doce Espírito Santo, revela para mim, fortalece-me, porque eu quero lidar com os meus pecados, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Antes de continuarmos a entender isso, vamos definir o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que fazemos contra a lei, a palavra e a natureza de Deus. Diga comigo: pecado é tudo aquilo que fazemos contra a lei, contra a palavra e contra a natureza de Deus. Ou seja, o pecado é grave porque ele é uma ofensa à glória de Deus. Deus é santo e quando você peca, você está ofendendo a glória de Deus. Todo o pecado é uma transgressão. Ele quebra a lei de Deus, é uma rebelião contra a lei de Deus, é infringir um estatuto ditado por Deus para nós, é pecado. É manifestação da falta de temor do Senhor. Quando eu peco, eu estou dizendo: não, eu não creio que Deus estabeleceu isso. Falta temor. É quebrar, é dar as costas, é virar de costa para Deus. É dizer para a lei dele e a vontade dele: segura um pouco aí. Pecado também é uma iniquidade, ou seja, uma perversão da lei de Deus. Uma distorção da lei de Deus. Uma justificativa carnal. Que a gente dá. Uma justificativa, vamos falar diferente, uma interpretação carnal que a gente dá ao mandamento do Senhor. E sabe por que a gente faz isso? Tudo isso para satisfazer a nossa própria vontade. E aí nós justificamos futilmente nossas atitudes. Não dá nada, deixa para lá, capaz, eu estou convivendo com isso. Eu sei, tem horas que me dá um sentimento de culpa, mas eu estou convivendo com isso faz tanto tempo. Aquela vez eu cometi aquele delito. Iniquidade, irmãos, é uma devassidão, pois o sujeito perverte o sentido, perverte a lei para fazer a sua própria vontade. Então, o que é a palavra pecado? É errar o alvo, é perda da marca, perdi a marca, é sair da linha. Todo que peca sai da linha, perde o alvo. O pecado, portanto, é uma ofensa, como eu disse, à glória de um Deus santo. E essa noite é uma noite para a gente pensar. É uma noite para a gente meditar. Como é que você está tratando o teu pecado? A Bíblia diz que nós seremos julgados por nossos atos, nós seremos julgados por nossos pensamentos, mas nós seremos também julgados por nossas omissões. Nós vamos ser julgados pelo que fizemos. Nós vamos ser julgados por aquilo que pensamos. E especialmente pelo que deveríamos ter feito e não fizemos, nos omitimos.
Quantas vezes nós levantamos a mão e falamos, pode contar comigo, pastor, eu estou aqui no dia do culto. Quantas vezes nós nos omitimos? Quantas vezes nós vemos a pessoa do nosso lado caindo podre no pecado e nós não temos nada com isso. Nós podíamos estender a mão e amar. O pecado da omissão, da conivência, da concordância por interesse financeiro. Quantas vezes por um interesse financeiro? Muitas vezes me preocupo, pastor, olha, eu quero sair do meu emprego. Por quê? Porque o meu patrão quer que eu minta. Eu falei, saia mesmo. Meu patrão quer que eu argumente coisas que não são verdadeiras. Saia mesmo. Quer ver um exemplo concreto disso? É a cobiça. Está colocada por Jesus na mesma categoria do adultério. Ou seja, o pecadinho, que a gente pensa só na cabeça, né? Com o adultério. Ou seja, o pensamento com o pecado. Jesus fala isso em Mateus 5, né? 27 a 28. Está escrito lá, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometereis adultério. Isso é o que está na lei. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se Jesus vivesse hoje, irmãos, eu vou falar para você que ele ia dizer assim, qualquer que cobiçar uma mulher ou um homem, porque a cultura daquele tempo era assim, mas a cultura de hoje é outra. Seu coração cometeu adultério. Portanto, entenda uma coisa, as consequências dos pecados são inevitáveis. Diga comigo, as consequências dos pecados são inevitáveis. Olha só, Gálatas 6, 7, 8 está escrito assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ora, isso é verdade, aqui nós acabamos de falar na oferta, o que semear há de colher. Isso é verdade para as coisas boas. Mas as coisas ruins também é verdade. Os pecados também é verdade. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. A palavra que fala, está escrito lá. Da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, e observa lá esse Espírito aí, ó, letra maiúscula. Do Espírito de Deus colherá a vida eterna. Ou seja, você semeia para a tua carne, você vai colher destruição. Por isso, renúncia. Você está semeando no Espírito. Você está abrindo mão. Você está dizendo, isso não, cai fora, capeta. Não, lapeta, né? Lapeta, sai fora. É certo que a misericórdia de Deus, através da graça, preste atenção, existe e está à disposição de todos os que caírem em um real, sincero e profundo arrependimento. Graça está atrelada a arrependimento. Há uma política, até diria assim, uma nova doutrina de que tudo pela graça eu posso fazer o que eu quero. Não, desde que você tenha um arrependimento puro, genuíno. Jesus veio estabelecer a graça? Sim, é verdade. É pela graça de Jesus, nós até lemos aqui no segundo texto. Mas sob a tutela do arrependimento e não da permissividade. A graça está estabelecida sob a tutela, sob uma bandeira, sobre um princípio, viver a palavra. Portanto, a misericórdia precede a justiça. Diga comigo, misericórdia precede a justiça de Deus. Agora veja bem, ela precede a justiça, mas ela não anula a justiça. A misericórdia existe, ele nos perdoa diante do arrependimento, mas não anula as consequências do pecado. Em outras palavras, o meu e o teu pecado é sim perdoado? Claro que sim, se eu me arrependo, se você se arrepende. Em que nível? Segundo o nível do nosso arrependimento. Mas as consequências, irmãos queridos, serão reais e inevitáveis. Por exemplo, Isaías 59 fala assim, ó, nos versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas
Olha o versículo 2, 59, 2. Se puder colocar lá, é tão importante. Mas as suas maldades. O que está escrito ali? O que está escrito? Separarão. Preste atenção. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. E agora você vai começar a entender porque a sua oração não chega em lugar nenhum, porque seus negócios não andam, porque tem alguma área da sua vida que não vai bem, porque tem alguma coisa que você não consegue entender. Aquilo que o pastor leu do Salmo 119, versos 1 e 2, que fala assim, como é feliz aquele que cumpre a palavra. Você começa a entender porque as suas maldades separaram vocês de Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E como nós cantávamos aqui, mostra-me o teu rosto, Senhor. E por isso ele não os ouvirá. Pronto. E por isso ele não os ouvirá. João 9,31 fala assim, ora, nós não sabemos que Deus não ouve os pecadores? Desculpe, eu li mal. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores. Esse é o texto correto. João 9,31. Sabemos que Deus não ouve os pecadores. Mas, diga comigo, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. É você que ele ouve, porque você é temente a Deus, porque você faz a vontade dele, porque você obedece os mandamentos, porque você se arrepende, porque você sabe que tem uma luta na carne, você sabe que tem problema, mas você reconhece, você se humilha diante dele, e você diz, Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha compaixão de mim. Ele conhece a profundeza do teu coração. Muitos aqui agora estão entendendo porque Deus não atende suas orações, consequências dos pecados. Provérbios 15, 29 diz assim, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Pastor, você está querendo dizer que então tem gente que tem comportamento de ímpio dentro da igreja? Tem. Infelizmente tem que admitir. Irmão, entenda isso, todo pecado, mesmo perdoado, vai deixar consequências. Só que Deus atende. Eu me lembro quando eu me converti, o meu pastor falou para mim assim, bom, tudo que você plantou até agora, meu amiguinho, você vai colher. Eu queria que ele falasse outra coisa. Eu queria que ele falasse, bom, me converti, me arrependi, agora começa tudo novo. Ele fala, não. Ele fez a seguinte comparação, e eu gosto de quando converso com as pessoas explicar. Imagine que você está andando, Ademir, com uma carreta carregada de cocô de porco fedido. Bem assim ele falava. Está fedendo os teus pecados. Agora você vai começar a carregar essa carreta da frente e para trás com coisas boas. Com algodão, com fardos de algodão, com coisas boas. Até esse dia eu ia falar papelão, mas agora com esse negócio da carne... Não dá mais para falar papelão, né? Com algodão e tal. Então você está carregando com uma carga leve, branquinha, bonitinho. Mas até terminar essa carga lá atrás, vai cheirar. E essa que vai acontecer na tua vida. E eu tive que aceitar isso. E até hoje eu percebo consequências da vida pecaminosa que eu tinha de 25 anos atrás. Entenda isso, irmão. Mesmo perdoado, a justiça vai se fazer, vai deixar consequências, pecados ocultos, pecados não confessados, pecados não abandonados. O vosso pecado vos há de encontrar. Muitos cristãos estão afastados de Deus, mesmo praticando a religião. Mas como pastor, eu venho na quinta-feira, eu venho no sábado nos jovens, eu venho no domingo no culto, eu sempre estou no jejum da igreja, Muitos estão separados do Senhor por seus pecados. Nós precisamos lidar com os nossos pecados ocultos, nós precisamos lidar com os nossos pecados escondidos, de forma severa. Pecados não confessados, pecados não abandonados, tem que ser lidados, tem que ser arrancados, tem que ser resolvido. Olha o que diz Provérbios 28, 13. Olha só, que palavra rema. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde
os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra, diga comigo, encontra misericórdia. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Muitas vezes a gente se pergunta, o que houve comigo? Qual é a causa que as coisas não vão comigo como a Bíblia promete? Falam tanto em promessa na igreja. Cada domingo tem mais promessa. Por que não sinto o que os outros dizem sentir lá na igreja? Porque eu não tenho intimidade com Deus. E assim, se nós quiséssemos fazer um rol de questionamentos aqui, nós íamos listar muitas questões que as pessoas falam. Pastor, por que acontece isso comigo? Por que acontece com aquilo? Mas aí é só o Espírito Santo que pode responder para você. Só o Espírito Santo. Eu quero perguntar mais uma vez. Qual a importância que você tem dado para os seus pecados? Como você lê no seu interior as suas iniquidades? O que pode incorrer, enfim, se eu não lidar com o meu pecado? Se eu não confessar o meu pecado? Se eu não revelar o meu pecado? Se eu não abandonar o meu pecado? O que pode ocorrer? O vosso pecado vos há de achar. Sabe, isso aconteceu com um cara, rei, soberano, chamado Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver o caso de Davi e eu quero compartilhar com você. Temos uns minutos ainda, vai ser possível. Nós vamos ver o caso de Davi e você vai entender o que eu estou falando. Eu quero compartilhar com você uma parte da vida do rei Davi, onde se cumpriu o que Moisés disse aí em número 32, que o pecado o encontrou e gerou consequências na vida dele, que eu desejo que nós entendamos essa noite. Quero usar a história de Davi para falar com cada um esta noite aqui nesse lugar. Falou muito comigo. Talvez alguns estejam tratando de maneira displicente os seus pecados. Talvez alguns estejam ocultando-os. Talvez alguns estejam reproduzindo-os sem um arrependimento sincero. E então bênçãos estão sendo impedidas. Sabe, todos nós temos mudanças reais de vida. Eu quero ler para você uma história, vai demorar um pouquinho, mas me perdoe. Eu preciso ler 2 Samuel 11 para você entender a história do adultério do rei Davi. Na primavera, a partir do versículo 11. Época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Entre parênteses aí, eu acrescento, cobiçou. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Falei, eu trazei com tua mulher, ainda vou te mandar um presente, tá? Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam,
E não foi para casa. Ele imaginou que ele bebendo, ele ia para casa. Nela, de manhã Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque foi Jerubezete. Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também, escutem bem o que está escrito aqui, e morreu também, ou seja, outros morreram junto, morreu também o teu servo Urias o hitita. O mensageiro partiu, e ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e mataram alguns deles, e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher, teve um filho dele. Agora preste atenção o que fala aí. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Diga: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então nós vemos aí pecado, cobiça, adultério e assassinato. O rei, um homem segundo o coração de Deus, que a palavra fala, um salmista que fez muitos dos salmos que nós lemos, cometeu 3 transgressões. Ele cometeu o assassinato do Urias e de outros por causa do Urias, por causa de um pecado de cobiça dele, o pensamento dele. Adulterou com Batseba e assassinou a Urias e outras pessoas. E então se passaram um tempo, se passou um longo tempo. Pecado ninguém sabia, ninguém nem imaginou. Ninguém sabe. Pelo contrário, veja que querido que o rei foi. Assim que morreu o soldado dele, mandou buscar a mulher dele para viver no palácio com ele, para tratá-la bem. Puxa, que rei maravilhoso. Satanás às vezes nos envolve assim, não nos envolve? A gente comete um pecado e ainda ele começa a dar contribuição, especialmente com pecados financeiros. Aí ele dá mais dinheiro, aí a pessoa fala: Deus está me mandando muito dinheiro, Deus está me mandando. E na verdade é o diabo que está mandando, que fala assim: quanto mais dinheiro eu der, mais fácil vai ser ele cair. Mas, como Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, irmãos, de repente, Natan recebe uma visita. Está lá no capítulo 12, verso 1 em diante. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar ele a Davi, disse: 2 homens viviam, Davi, numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira
que pertencia ao pobre. Natã está fazendo uma parábola aqui para o rei Davi. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes, diga 4 vezes, o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E fala 4 vezes porque em Levítico, para restituir um dano a alguém quando corria num pecado, Moisés estabeleceu que deveria devolver 4 vezes mais. Aí Natã olha para o Davi e eu fico imaginando a cena, a coragem do Natã, porque ele está diante de um rei, irmãos, que foi o que ganhou de Golias, foi o que colecionou 100 prepúcios dos filisteus para casar com a filha do rei. O cara era fera, e ele está diante do rei, e ele fala para ele: você é esse homem. Disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E ele começa a dizer para ele: eu ungi rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Porque você desprezou a palavra do Senhor. O seu pecado há de encontrá-lo. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada, olha só. Por isso, presta atenção nesse verso aí. Verso 10, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua própria mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: meu Deus, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Davi tem um arrependimento, e daí ele fala: não, então tá bom, Deus perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Entretanto, uma vez que você o insultou o Senhor, o menino vai morrer. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Preste atenção no ciclo, e depois nós vamos ver isso. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Até aí. Davi pecou, Davi adulterou, Davi cobiçou, Davi assassinou. Ninguém ficou sabendo. Mas Deus manda Natã repreender Davi. Qual foi o momento que Natã foi repreender o Davi? Foi depois que o filho da Batseba nasceu. O que significa isso? Significa que Davi ocultou esse pecado durante 9 meses. Alguns estudiosos falam 1 ano. 9 meses vencendo outras guerras. Veja o final do capítulo 12, você vai ver que Joabe convida ele a vir lá para ajudar a terminar de ganhar aquela batalha. 9 meses comendo os manjares do palácio real e o pecado oculto. 9 meses gozando a fartura do reinado que Deus havia dado para ele. 9 meses indo bem, recebendo aumento de emprego, trazendo para a nossa realidade, passando no vestibular, negócios dando certo, abrindo seu próprio negócio. 9 meses vivendo como crente, como se nada tivesse acontecido. Quantos de nós estamos há anos com isso? Temos pecados escondidos há anos. Aí vem o Salmo 32 que ele faz, e ele mesmo diz assim: enquanto eu mantinha escondidos, 32, 3 e 4. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Sabe quais são os 4 cordeirinhas que Davi teve que restituir? O bebê de Batseba, Aminon,
que o próprio filho, irmão de Aminão, chamado Absalão, matou. Depois o próprio Absalão, que Joabe ficou sabendo que ele estava pendurado pelos cabelos e tinha recebido uma instrução de Davi que não era para matá-lo, porque ele sabia que era a consequência do pecado dele. Mas Joabe foi lá e matou o Absalão. E no fim, o quarto filho, Adonias, que quis tomar o reinado de Salomão, o sucessor de Davi, e Salomão mandou matar os 4 cordeirinhos. Vocês viram aí no verso 12, 7, que nós lemos, de 2 Samuel. Você é esse homem, disse Natã a Davi. 9 meses depois que tinha acontecido, o pecado o encontrou. A palavra fala assim: passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ele se tornou sua mulher ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Diga comigo, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Continue dizendo com coragem, diga: quando eu peco, eu desagrado ao Senhor. O pecado encontrou Davi, o pecado vai encontrar você. O pecado foi revelado. Disse assim Natã para ele: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias. Ele não só matou Urias, ele matou todos os outros junto com Urias. Ele foi um criminoso. Mateus 10, 26 diz assim, portanto não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. A pastora gosta muito de Lucas 12, que fala-se a mesma coisa. Isso aqui está em Mateus 10, 26. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Hebreus 4,13 fala assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. Agora vamos ver as consequências disso tudo. Natã fala para ele: todo Israel saberá o pecado, será exposto. 11 anos depois. Escute. Primeiro, 11 anos depois, Absalão, o filho dele, fruto de um pai omisso. Isso é outra história, tá? Ele toma o poder de Davi. Pega todas as concubinas de Davi, leva para a sacada do palácio real. Outras versões falam leva para a praça pública e mantém relação com elas para expor publicamente o pai deles. Natã fala para Davi: a espada jamais se apartará. Nós já falamos aqui se foi o bebê, se foi o Aminão, se foi o Absalão, se foi Adonias e tantas outras situações da vida de Davi. 11 anos e seu próprio filho foi deitar com suas mulheres. Vergonha. O rei Davi é um rei extraordinário, um homem segundo o coração de Deus, compositor dos salmos, vencedor da batalha mais famosa da Bíblia, que é o gigante Golias, adorador, ungido rei por Samuel, ainda jovem, homem valente. Diga assim comigo, diga para mim assim, diga assim: é pastor, mas ele pecou. Diga, é pastor, mas ele pecou. É, ele pecou. Eu e você também somos únicos para Deus, sabe? Deus nos ama como nós somos. Essa semana eu li diversas devocionais diários do C.S. Lewis. E todos eles nessa área aí, da gente ser único. E ele fala que a gente é único aqui. E ele fala que a gente vai ser único lá. Ele usa inclusive um texto de Apocalipse para provar que a gente vai ser único para Deus lá na eternidade. Aí nós vamos continuar sendo tratados como únicos. Ou seja, nossa alma, nossas coisas serão vistas como únicos. Deus te fez como você é. Ele sabe exatamente o que você pensa. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe aquilo que está aí escondido no teu coração. Mas Ele espera que um dia floresça a vontade, floresça o temor do Senhor na minha e na tua vida. E confesse o pecado, e abandona o pecado. E então Ele começa uma nova fase na sua vida, te abençoando, te restaurando, te transformando, te dando graça, te levando à vitória. E eu espero que você entenda isso essa noite em nome de Jesus. Você entende e aplauda o Senhor Jesus, por favor.
Pode vir, pastora. Então, primeiro, espiritualmente há uma separação. A gente já leu aqui Isaías 59. As suas maldades separaram você do seu Deus, os seus pecados esconderam o rosto dela. Espiritualmente afasta da presença de Deus. O próprio Davi, no Salmo 51, onde ele reconhece toda essa tragédia da vida dele. Se você puder essa semana, todos os dias, eu quero dar um conselho de pastor para você, de amigo. Todos os dias essa semana, pegue o Salmo 51 e leia ele em voz alta. Ore no Salmo 51, confesse seus pecados, busque o coração de Deus, quebre a rotina, saia da normalidade. Tome posição nisso. No 51:11 ele fala assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Porque ele sabe que afasta a gente da presença de Deus. Sabe? No mesmo Salmo, no 51:11, ele disse: não tires de mim o teu espírito. Ou seja, o nosso pecado entristece o Espírito Santo. E Davi sabe disso. Então Davi fala: não tires de mim o teu espírito. Sabe, emocionalmente, Davi manifesta no Salmo 51 mais ainda. Davi reconhece a culpa dele. A culpa é uma coisa que fica corroendo os ossos, como ele disse no Salmo 32. Fica apodrecendo meus ossos. Eu estava definhando e não sabia, minha carne estava sofrendo. Davi decide lidar com o pecado, arrependendo, confessando, abandonando o pecado. Essa noite é uma noite que eu quero que você marque na tua história. Convido aqueles que têm algum pecado escondido a buscarem o coração de Deus, a buscarem o Espírito Santo que está presente nesse lugar. É noite de confessar, é noite de arrependimento, é noite de acabar com a culpa. Ele é suficientemente grande para te pegar na mão, te abraçar e dizer: não, eu te perdoo, eu te amo. Eu só queria que você confessasse, que você admitisse. E agora, vem comigo. É isso que o Espírito Santo está falando. Vem comigo que eu vou te cuidar. Eu sou o Deus que liberto. Eu sou o Deus que cuido. Eu sou o Deus que regenero. Eu sou o Deus que restauro. Eu sou o Deus que te aceita como você é. Confesse os teus pecados. O Salmo 51 começa assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Sim, Deus tem capacidade de passar sim, mas Ele quer ver a gente confessar o pecado com arrependimento. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Então eu consigo entender, quando Davi foi expulso por seu filho Absalão, e daí o Simei ficava jogando pedra, terra, e dizendo coisas pesadíssimas, e aí o Joabe, que está do lado com o seu exército, fala: vamos acabar com esse incircunciso, vamos matar ele. E Davi fala: não vai fazer nada. Não, vamos acabar com ele. Ele está dizendo que você é sanguinário. Ele está dizendo que você não sei o que. Ele está xingando você. E Davi fala: deixa ele falar, é coisa de Deus. Davi sabia que ele estava pagando a culpa do pecado dele. Sabia que estava pagando a consequência, perdão, do pecado dele. Deus quer tirar a culpa essa noite. Deus quer acabar o pecado da gente essa noite. Deus quer dar entendimento da necessidade de um arrependimento verdadeiro. Você que tem o hábito a olhar no pecado sexual com lascívia, você que tem o hábito de olhar na internet, você que tem o hábito já nem sente mais a dor de pecar quando você pega um WhatsApp e liga para alguém, ou então um Facebook e condena e fala mal, quando você critica, julga desnecessariamente, apesar de que a crítica e o julgamento, ele é bíblico e é importante para ajudar o irmão que está no pecado, mas sabe o que aconteceu na família dele? Acabou a alegria. Falei para a pastora: eu vou ministrar no culto de homens do mês de maio ou do mês de junho, e quero ministrar sobre a alegria da família de Davi que se acabou, porque é uma coisa de homem. Mas ele diz no Salmo 51:12: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Sabe, nosso pecado muitas vezes está sendo visto não por nós, está sendo visto pela sociedade. Nós somos responsáveis por muitos não estarem aqui. Nosso pecado as pessoas veem. As pessoas veem quando nós nos envolvemos inadequadamente num relacionamento. 2 Samuel 12,14 fala assim: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Ou seja, nós escandalizamos o nome do Senhor na igreja, na sociedade. Nosso pecado afeta o testemunho perante o mundo. Aí Davi falava assim: tem misericórdia de mim, cura minha vida, transforma o meu viver, porque eu quero ensinar os teus caminhos aos transgressores. Sabe o que ele estava dizendo para mim? Me devolve a santidade, me devolve a pureza, porque eu preciso da autoridade para ministrar a vida do meu vizinho, eu preciso da autoridade para ministrar a vida do meu irmão, eu conheço quantas pessoas que vêm na igreja há 30 anos e o marido não quer vir. Ou então o marido vem e a mulher não quer vir, porque o comportamento dele em casa não tem testemunho nenhum. Não há testemunho, não há renúncia, não há decisão pela santidade, não há como a pessoa querer vir. Eu não quero ir na tua igreja, porque eu não quero ser como você é. Eu não quero. Eu quero ir numa igreja onde realmente eu veja a mudança. Se você mudar, eu mudo. Sabe, o pecado cerra a boca para o testemunho. Sempre eu digo aqui: 1000 palavras não valem uma atitude. 1000 palavras. Outro dia eu saí com pressa daqui com a minha caminhonete, que é mais conhecida que, né? E aí eu fui na avenida e passava assim todo mundo. Cheguei ligeiro em casa, estava com pressa, tinha que voltar para cá, atender uma outra pessoa, mas naquele intervalo eu queria fazer uma refeição. Eu cheguei no posto de abastecer, encostou um outro carro do lado. Eu não sou da sua igreja, pastor, mas eu vi como é que o senhor fez com a sua caminhonete ontem, esses dias aí. Nossa, o senhor andava com a caminhonete. E aí eu me lembrei que a caminhonete está escrito lá: cumprindo o seu propósito. Eu falei: grande propósito, grande testemunho. Olha, irmãos, eu fiz bem assim, ó. Eu falei: desculpa, viu, me perdoe, eu estou errado mesmo. Era melhor eu não ter ido comer, era melhor eu ter ficado aqui. Se era para fazer da jeito que eu fiz, porque eu passava para a direita e saía para a esquerda. Lógico, tem uma caminhonete forte. Está errado. Testemunho. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Está lá no 14:15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Sabe, se tudo isso não fosse suficiente, a consequência do pecado na parte física. Quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas estão obesas? Porque estão ansiosas, angustiadas com seus pecados. Claro que não é literalmente válido para todos, mas há pessoas que vivem situações de culpa tão sérias que não conseguem sequer ter um minuto de paciência, de calma, de entendimento à luz da palavra do Senhor. Lembra que eu li? O meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca, lá no Salmo 32. E aí, vamos pegar um assunto que eu não quero entrar muito profundamente, até por causa do adiantado da hora. Pega o assunto financeiro, a consequência na área financeira. Em Deuteronômio 8:18 está escrito assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. É Deus que dá a capacidade de produzir riqueza. Tem muitos Ademir por aí que pensam que é Ele que vence. Estou falando porque eu sofri muito para entender isso. Não, quem faz sou eu. Eu que sou inteligente, eu que sou rápido, eu que sei negociar, eu que sei trabalhar, eu que levanto cedo e vou dormir tarde, eu trabalho muito. E o pastor falava para mim: não, é Deus quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Agora,
Se é Deus que dá capacidade de produzir riquezas, e o pecado gera a separação de Deus, então eu posso concluir que o pecado não tratado, não arrependido, com arrependimento genuíno, é um forte elemento que pode impedir o seu progresso financeiro. Sim ou não? Porém, o pecado é perdoado quando é confessado, quando é abandonado honestamente. É preciso lidar com o pecado. E sabe, por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele deve ter tido muitos outros confrontos, como esse que Natan chegou para ele e falou: deixa eu apertar você aqui, caboclo. Ele deve ter tido muitos outros confrontos. Qual foi a primeira coisa que Davi fez? Ele falou: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Fique de pé, por favor. Baixa a luz aí, Isaac. Sabe o que diz o Salmo 139, versos 23 e 24? Diz assim: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é a oração que eu quero que você vai. Ponha o 23 lá, nós vamos repetir junto. Deixa eu ver aqui, ó. Diga comigo: sonda-me. Não, vamos dizer mais alto, com amor e com fé, e especialmente com o coração contrito. Diga assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. O 24: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é uma noite que você pode agora permitir que o Espírito Santo, nós vamos adorar Deus. A pastora vai cantar uma canção, e enquanto nós adoramos Deus, quero convidar você a buscar no coração de Deus um entendimento profundo de tudo isso que você ouviu. Será que não tem algum pecado escondido aí? Será que não tem algum pecado não confessado? Será que tem alguma coisa que você quer fazer? E olha, vou fazer diferente, não vou convidar ninguém para vir para frente, porque não quero expor ninguém. Mas eu quero que você tenha um tete a tete com o Espírito Santo. Você tenha uma conversa com o Espírito Santo. Fale com Deus aí. Será que você realmente não tem necessidade nessa noite de buscar o coração de Deus e entender? Será que durante a ministração você não lembrou de alguma coisa e falou: meu Deus, eu preciso confessar, eu preciso abandonar esse pecado, eu tenho tratado isso com muita displicência, está faltando temor na minha vida. Vamos adorar Deus. Deus vai falar contigo. Espírito de Deus, vem me convencer do mal que em mim vejo crescer. Gera no ventre da minha alma o arrependimento que eu preciso ter, pra que eu não te faça mais chorar, pra que eu não te faça, pra que eu não te faça mais chorar, pra que eu não te faça. Espírito de Deus, vem me convencer do
eu preciso ter. Nós queremos nessa noite é poder falar como Davi falou para Natã: pequei, que Deus tenha misericórdia de mim. Tudo que nós queremos é receber uma força extraordinária para vencermos as batalhas do pecado, para abandonar o pecado, para deixar de lado tudo aquilo que não agrada o teu coração. Tudo que nós queremos essa noite, doce e precioso Espírito, é acabar com o sofrimento da culpa, é sacar fora do nosso coração toda a culpa. Eu sei, nós ainda teremos que conviver com algumas consequências, mas também reconheço, Senhor, reconhecemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, que pode tocar nossas vidas de uma forma extraordinária e nos conduzir tão rapidamente a um caminho doce e suave de viver a Tua palavra, obedecer Teus princípios. Por isso leva-nos princípio, leva-nos Espírito aos Teus princípios. Pode erguer suas mãos. Você pode erguer suas mãos e dizer para Ele: constrói em mim, Senhor, um caráter no qual eu te honre, que eu tenha temor. Oh, eu não quero falhar. Sim, um louvor sincero. Em que eu te faça sorrir. Jesus, constrói em mim, Senhor. Constrói em mim. Você fecha seus olhos, coloca as mãos sobre o seu coração, as duas mãos assim, ó. Eu sei, é um pouco mecânico, mas não. Deixa o Espírito Santo falar aí no teu coração, enquanto os instrumentos estão tocando, enquanto a pastora está cantando essa canção. O Espírito Santo vai falar contigo. Não quero que você cante agora, não. Eu quero que você olhe para dentro de você. Qual tem sido a sua conduta? Se Natã hoje fosse visitar você na sua casa, o profeta Natã, entendendo que Deus conhece todos os teus pensamentos, Deus conhece todos os teus atos, todas as tuas omissões, entendendo tudo isso, o que Ele diria para você? O que Ele apontaria para você? Qual é a parábola que Ele diria? Noite de arrependimento, noite de reencontro, de realinhamento, noite de dizer: Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, perdoa, Senhor, perdoa, eu não quero mais pecar. Toca a minha vida nesse lugar. Ei, você pode sim, diga para Ele: toca a minha vida nesse lugar. Toca, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, oh Espírito Santo, oh, revela-me, sonda meu coração, vê se em mim alguma coisa que eu devo mudar. Eu quero, oh, revela, Senhor. Revela-me o meu coração, Senhor, sonda o meu interior, me revela a mim. Revela o meu coração a mim, sonda o meu coração, Senhor.
Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence a gente, Espírito. Derrama nesse lugar, Espírito Santo. Derrama. Para que eu não te faça mais chorar, Senhor. Para que eu não te faça mais chorar. Para que eu não te faça. Deus querido, nessa noite apresentamos diante de Ti as nossas vidas. Reconhecemos que Tu sabes todos os nossos pensamentos. Reconhecemos que Tu conheces todas as nossas intenções. Reconhecemos que o Senhor conhece todos os nossos passos. Reconhecemos a nossa fragilidade humana diante de Ti. Reconhecemos que precisamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua compaixão. Reconhecemos que o Senhor na cruz morreu pelos nossos pecados. Reconhecemos que o Senhor limpa nossos pecados diante do nosso arrependimento. E te pedimos misericórdia para as consequências dos mesmos. Leva-nos, Pai, a um ponto mais alto. Nós queremos subir um degrau de santidade essa noite. Nós queremos encontrar um novo caminho. Nós queremos encontrar uma luz que nos leve realmente. E eu sei, Jesus, Tu és essa luz. Nós sabemos, Jesus, Tu és o Senhor dessa luz. Tu és lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por isso, leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a cada um de nós a entender a Tua vontade. Eu quero que você cante mais uma vez essa canção. Isso, diga para Ele, para que eu não te faça mais chorar, para que eu não te faça mais sofrer. Oh, pode me abraçar, Jesus. Pode me abraçar, Senhor. Cristo em mim. Chorar, para que eu não te faça. Diga isso para Ele mais uma vez. Diga assim. Para que eu não te faça mais chorar. Arrependido estou. E eu quero te adorar. Para que eu não te faça mais chorar. Para que eu não te faça. Constrói em mim, Senhor. Constrói em mim, Senhor. Peça para Ele, peça para Ele. É extraordinário, de repente. É o sobrenatural que está nesse lugar. É o Espírito Santo que vai construir um caráter em você, inquebrantável, indomável, de santidade, louvor sincero. Oh, de gratidão. Sim, poderá se agradar de nós. Constrói em mim, Senhor, um caráter no qual eu te honre. Aleluia. E um louvor sincero, que eu te faça sorrir, Jesus. Sim, Jesus. Constrói no coração de cada um de nós que aqui estamos fortalezas, fortalezas de resistência contra o pecado, capacidade de renúncia, capacidade de abandonar o pecado, capacidade de viver uma vida de testemunho, capacidade de romper as fronteiras do egoísmo, capacidade de romper as fronteiras do achismo, capacidade de romper o meu eu. Me tire de mim, me roube de mim, Senhor, para que o Senhor possa habitar em mim. Vem, Espírito Santo, essa noite. Que eu mais quero te fazer sorrir, Jesus. Sim, Jesus, porque eu quero agradar teu coração. Eu quero agradar. Tudo que eu mais quero Tudo que eu mais quero. te fazer
sorrir. Diga para ele o que eu mais quero. Amado da minha Amado da minha alma. Sim, tudo que eu mais quero é te fazer sorrir. Tudo que eu mais quero é te fazer sorrir, amado da minha alma. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos porque tu és benigno, porque tu és bondoso, tu nos perdoa. Oh, nós te adoramos porque pagaste na cruz o nosso pecado. Oh, nós te adoramos e te pedimos perdão porque tantas vezes temos sido falhos contigo. Oh, nós te adoramos, nós te amamos, nós te louvamos, te exaltamos. Grande seja o teu nome, grande seja o teu nome, exaltado seja sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre nossos filhos, sobre nossos negócios, oh, sobre nossas cidades. Grande é o teu nome, exaltado seja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, não esquece, medite, pense, decore o Salmo 51 essa semana. Deus vai falar contigo. Por último, quero ler um último texto, se me permite. Está em Provérbios 23, 17, 18, eu gosto muito de ler diariamente Provérbios. Está escrito: se não inveja os pecadores em seu coração. A gente fica invejando essa gente e é ruim. Nós temos que orar por eles. Não inveja os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e sua esperança não falhará. Sua esperança não falhará. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não inveja os pecadores, porque tua esperança não vai falhar. Coloque suas duas mãos para frente. Diga comigo: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre tua vida, seja sobre tua casa, seja a revelação sobre a tua alma, sobre teu espírito, sobre tua família, sobre teus projetos, sobre teus planos e especialmente sobre teus sonhos. Que você tenha uma semana de excelência na paz, no abrigo e na proteção de Jesus. Se você recebe, diga: eu recebo. Volte sempre, meu querido, minha querida, volte sempre, meus amados. Deus ama muito você, porque se Deus é por nós, agindo Deus é bom toda hora. Vão em paz, Deus acompanhe. Amo vocês. Maravilha, aleluia.